Fala, nação havaiana, tá começando mais um react aqui no canal Isto é Havaí. Dessa vez o react da coletiva do presidente Júlio César Hertz, que foi dada aí agora há pouco, né, às 10 horas da manhã, que era para começar, mas começou 10 e tanto, problemas de live, enfim. Mas vamos reagir. Já peço desculpas antecipadamente aí pelo áudio baixo, normal lá do Havaí mesmo, principalmente nesse começo do vídeo que a gente vai colocar, não vai dar para ouvir direito, mas é porque o áudio estava ruim lá mesmo e a gente só está reproduzindo o que rolou lá no YouTube. Também quero pedir para você deixar o like, se inscrever no nosso canal, que é importante pra caramba, se você gosta desse tipo de conteúdo de React. Comenta aí, que a gente faz mais, né? A gente fez a entrevista do Anderson Moreira um tempo atrás, o pessoal gostou, então a gente está fazendo de novo aí para vocês esse conteúdo. Então, bora lá aqui, entrevista então do presidente do Havaí. Ela começa assim meio sem áudio mesmo. Bom dia, torcida havaiana. Tá bem baixinho, não sei se está dando para ouvir. E nessa coletiva. Agora fica sem áudio. Certo? Tecnologia, né? Terceiro ano de mandato. Resultados do campeonato não está do meu agrado. E não está da torcida. Tá bem zoado nesse começo, né? Iniciamos 2020. Certo? Mas enfim, ele tá falando ali que o resultado não agradou ele. Enfim. Temos um projeto. A inovação é coletiva sem áudio. E é assim, esse princípio, essa diretriz principal vai continuar. Opa, agora dá uma melhorada. Para 2025. Quero anunciar que o nosso treinador para 2025 continua sendo o Anderson Moreira e o nosso diretor de futebol continua sendo o Eduardo Freeland. Mantenho essa dupla para o projeto 2025. Confio no trabalho deles. Que dupla, hein? Dupla que conquistou muito pelo Havaí já, né? Que realmente está fazendo diferença nessa reta final da Série B, essa arrancada que o Anderson deu, que hoje a gente ocupa a liderança do Campeonato Brasileiro da Série B, com as contratações que o Freeland fez, que deixaram um elenco forte, bem montado, e por isso que o Havaí hoje é o líder do campeonato da Série B e está aí praticamente, né, rumo ao título, rumo ao acesso, por isso que essa dupla merece permanecer. Eu concordo com o presidente, eu não sei se alguém discorda, né, de uma coisa dessa, porque dois caras que já apresentaram muito pelo Havaí. O Freeland pegou ali, como ele mesmo diz, depois, mais para frente, nessa própria entrevista, talvez o maior orçamento, né, de salários da história do Havaí de jogadores, e tá aí, né, líder do Campeonato Brasileiro da Série B, né, Felipe? Não, tem aquele ditado, errar é humano, mas persistir no erro é burrice, ou falta de inteligência, vamos ser tão grossos com o nosso grande presidente. Mas, cara, não é surpresa, né, para quem foi também na reunião do conselho, para quem já escutou o Júlio diversas vezes, para quem tem um clube presidido pelo esse quanto mais perdedor desde 2022, que ele iria manter o Eduardo Freeland, né? Eu só espero que ele tenha um mínimo de convicção, que ele mantenha até o final, mas a gente sabe que esse tipo de coisa é raro na gestão dele. O único diretor que teve uma temporada completa foi o próprio Freeland, né? O William Thomas pulou do barco antes, o André Martins também saiu antes, ele demitiu. Teve o Jorge Macedo. O Jorge Macedo, que foi mandado embora por estar na balada. Então, o único que teve mais de um ano foi o Eduardo Freeland. A contratação dele na época foi errada? Não, acho que é um cara que teve um acesso no Botafogo, no Bahia. Não que ele tenha sido o maior diretor do mundo, né? Porque conseguiu um acesso no Botafogo e no Bahia, mesmo a gente sabendo que o Botafogo e o Bahia não eram os mesmos de agora, né? Não era o Bahia do Grupo City, o Botafogo do John Textor, mas são clubes que dentro de uma Série B, quando disputam sempre para subir, né? Ainda mais o Botafogo, né? O Botafogo das 3 Série Bs que ele disputou, ele subiu nas 3, então
não é um grande feito subir com o Botafogo, né? As outras duas ele já tinha subido e foi o terceiro a subir com o Botafogo. Então, não foi totalmente errada a contratação dele, todo mundo o apoiou, mas eu acho que sim, não deu certo. Eu acho que para começar 2025, o mais inteligente era demitir o Eduardo Freeland e começar o projeto do zero. Ou não do zero, manter os jogadores que ele contratou e deu certo. O cara não fez tudo errado. E não pode vir aqui e falar, meu Deus, o Eduardo Freeland é o pior do mundo. Não, o pior do mundo. Mas também não é o melhor. Ele não conseguiu o objetivo principal do Avaí, que era o acesso, e nem os objetivos minoritários ali, que era chegar pelo menos à final do Catarinense e voltar à Copa do Brasil. Não, o Avaí foi eliminado na semi para o poderoso Brusque, que foi praticamente rebaixado, né, para a Série C. Então, nenhum objetivo da temporada que o Avaí traçou deu certo. O Avaí não vai para a Copa do Brasil de 25, a não ser que mude o regulamento, e não vai para a Série A, não vai ascender. Então, eu acho que quando um objetivo não dá certo, quando o profissional não entrega aquilo que ele foi contratado, ele deve ser trocado, né? O Eduardo Freeland não fez um bom trabalho. Não fez um bom trabalho. O clima não é bom. A torcida não quer ele. Não deu certo, não casou. Eu acho que o mais certo era se mandar embora e começar do zero. Até o próprio clima, para o próprio presidente, que não é um clima bom. Porque ele é um quanto mais perdedor. Ele só perdeu em 22, só perdeu em 23, só perdeu em 24. Isso aí não é opinião minha. São fatos. Ele tem mais derrotas do que vitórias à frente do Avaí. Como mandatário do Avaí, ele é um grande derrotado. Como gestão de futebol, a dele é muito ruim. Não é opinião, isso são fatos. Eu não dou opinião aqui. Aqui eu tô falando só fatos agora. Que ele é fraco como presidente, isso é um fato. Ou não. Ou ele é um grande presidente, o Avaí tá muito bem. O Avaí não foi rebaixado na Série A, não foi quase rebaixado no Catarinense no primeiro ano de gestão. Ele não perdeu uma Recopa em casa para o maior rival. Ele não perdeu na Copa do Brasil para o Ceilândia em casa. Em 23, no ano do centenário. Ele não perdeu o Catarinense nas quartas. Ele não foi eliminado na primeira fase para o Retrô e não foi quase rebaixado na Série B. E ele não pegou a Copa Santa Catarina e perdeu para o Concórdia. Esse ano também ele não perdeu a semi do Catarinense para o Brusque e fez uma Série B de meio de tabela. Se eu falei alguma mentira aqui, podem comentar até nos comentários, mas não. Ele como presidente é fraco. A torcida já não pode nem olhar a cara dele. Ou tô errado. Ou os comentários dessa live, a maioria não foi tudo fora freelance, só reclamando, só xingando, só falando mal. Cara, porque ele não escuta um pouquinho a torcida e, pô, vou tentar de novo do zero, trazer um diretor novo para reformular, um treinador novo também. Não que o Enderson seja o principal culpado do Avaí, mas ele fracassou no objetivo dele. Não deu certo e ele tem contrato só até final do estadual. É outra coisa que eu não consigo compreender. Se ele der certo, ganhar o estadual e vier algum outro time, ele vai embora, né? Outra coisa que eu não consigo compreender. Contrato até meio do ano. Então começa do zero. Fala, eu errei, pede desculpa de novo. Ele já pediu desculpa no passado, pede desculpa, não deu certo. Vamos tentar um diretor novo, fazer as coisas mudarem. Mas não, é persistir no erro, não entendo. Só queria raiva na torcida, nojo. Eu já vi vários comentários de torcedores do Avaí falando: não quero mais a ressacada, vou deixar de ser sócio. Não concordo, eu acho que tem que continuar apoiando, continuar sendo sócio. Até porque se tu pensa diferente do Júlio, vai ter uma eleição, tu pode votar em outro candidato. Ou se tu concorda, acho que é uma grande gestão. Não sei como, mas pode achar, né? Cada um tem sua opinião, tu vota nele de novo se ele se candidatar. Então, cara, não entendo, assim, é só para começa o ano com o mesmo clima que termina esse, sabe? Não consigo compreender. E tem duas coisas que a gente não pode dizer que o Freeland não teve, né? Que é tempo e dinheiro para trabalhar, porque ele tá no Avaí desde o ano passado, né? Da temporada 23, ele chegou na metade ali da temporada, em agosto, beleza, conseguiu um dos objetivos, que era o Avaí não ser rebaixado, e outro, que era o Avaí se classificar para a Copa do Brasil, ele já falhou. Então, ele foi renovado para a próxima temporada. E nessa temporada, como tu bem disse, ele fracassou em todos os objetivos. Então, eu não consigo entender qual que foi o intuito, né? O cara teve tempo. Aí pode falar, não, mas o cara não tinha dinheiro para trabalhar.
O próprio presidente fala nessa coletiva que foi o maior orçamento em salários da história do Avaí. Provavelmente, ele fala, né? Então, qual que é o balizador para manter um cara que te deixa em 12º hoje na Série B e não consegue nem o título, nem chegar na final do Catarinense? Você nem ganhar o título, só chegar na final. Nem chegar na final do fraco campeonato catarinense ele conseguiu. Eu não consigo entender, sinceramente. O Felipe apontou todos ali os resultados da gestão. Isso aí, o que que é? É um perdedor se juntando a outro perdedor. É isso que está acontecendo. O Avaí está tomado de perdedores. Está se acostumando a perder dentro do Avaí. Perder está normalizado dentro do clube. É isso? Tá bom ficar em 12º da Série B? Tá ótimo. Tá bom não participar da Copa do Brasil. Tá bom ficar ser eliminado na Copa Santa Catarina. Tá bom, tá tudo ótimo, né? Tá perfeito. Então, desculpa, mas o Avaí tá com uma mentalidade perdedora. Vi e constatei que essa dupla teve sucesso em outras temporadas, em outros clubes, e junto com o departamento de mercado, com essa diretoria e com toda a estrutura do Avaí Futebol Clube, nós vamos tentar conseguir os resultados esportivos almejados para 2025. 2025 já iniciou para a gente está num processo forte de avaliação dos atletas que têm contrato, atletas que têm contrato encerrando, mercado interno no Brasil, mercado na América Latina. O departamento de mercado trabalhou o ano inteiro coletando dados, informações, e agora está sendo discutido com o Freeland, com o Anderson e com a diretoria executiva, em que a gente deve fazer movimentações, e assim que essas movimentações tiverem o contrato assinado, a gente vai fazer as divulgações. Quero informar para vocês que tem uma relação aqui de 5 atletas que os contratos estão encerrando, e a gente já comunicou aos atletas e aos procuradores dos atletas e a gente não tem a intenção de renovar o contrato, portanto eles estão livres no mercado para buscar contratos novos em 2025. Os atletas são Alan Costa, zagueiro, Demilson, atacante, Kevin, lateral direito, Gabriel Barros, extremo, e Fávaro, meio campo. Então ele vai numa coletiva para dispensar só 5 jogadores desse pífio elenco do Avaí. Pô, Júlio, sinceramente, se é para fazer uma coletiva para dizer que o Freeland e o Anderson fica e dispensar 5 jogadores, cara, nem faz, velho. Sinceramente, nem faz. Porque, pelo amor de Deus, né, Felipe? 5 jogadores, 5. A torcida foi falado na reunião do conselho, seriam 18 dispensas, de 16 a 18 dispensas. Cadê esses jogadores? Tá esperando o quê para dispensar? Tem vários que o contrato terminando agora final do ano. Por que já não manda embora? O senhor Roberto, ele vai ficar no Avaí na próxima temporada? Cara, já manda ele embora. O senhor Giovani vai ficar no Avaí na próxima temporada? Pelo amor de Deus, cara. Já começa a reformulação agora. Sabe? Não dá, cara. Você fazer para mandar 5 jogadores que ninguém liga, sinceramente. Ademilson jogou alguma coisa no Avaí? Não. Kevin? Não sabe, jogadores que não era nem para ter vindo. Caralho, cara. Sério. Isso irrita o cara, pô. Eu acho assim que ele só. Espero eu, tô tentando ser o advogado do diabo, que ele só não dispensa mais aqui, porque tem ainda 3 jogos, né? Pra jogar, ele pensar, vou esperar e vou mandar primeiro. O Ademilson e o Kevin já foram anunciados anteriormente, então não são grandes novidades, né? Então não sei nem por que ele anunciou, se já foi anunciado anteriormente, né? Está sendo redundante nesse anúncio, tá incluindo 2 a mais, talvez para fazer volume. O Alan Costa, eu acho que ele jogou 2 jogos na Série B. Se jogou mais que isso, sim, não lembro. Não sei nem porque esse senhor ainda tá no Avaí, porque foi recontratado, né? Sempre foi um zagueiro. Por que renovaram com ele? Né? É um zagueiro bem limitado. O Fávero, coitado, um cara da base, né? Ele não jogou nenhum jogo como profissional pelo Avaí. Ele tem jogos como profissional pelo Internacional de Lages, que o Avaí emprestou 2 vezes na Copa Santa Catarina de 23 e no Catarinense de 24. É um cara que poderia ter sido testado nessa reta final, talvez não dispensado. A gente nem viu, talvez no treinamento ele seja muito ruim, não sei. Aí não tenho como saber, mas no Catarinense ele conseguiu jogar 9 jogos ali no Internacional de Lages e fazer 2 gols. Para um segundo volante tá até ok, sabe? Assim, o cara poderia ter o mínimo de vontade. Olha, se o William Maranhão tem várias oportunidades, o Ronaldo Henrique tem várias oportunidades, não sei porque o Fávero não poderia ter alguma oportunidade, pelo menos um jogo pra gente ver, né? Aí, o Gabriel Barros, cara,
Tu mantém o Freeland e manda embora o Gabriel Barros. Cara, o Gabriel Barros foi contratado nessa última janela que teve. Sabe, o Freeland trouxe o cara jogou pouquíssimos jogos e já foi dispensado. Quer dizer que é um erro absurdo de contratação, né? O Ademilson e o Kevin também foram trazidos pelo Freeland. Sim, exatamente. Mas eu O digo, Alan Costa acho que já estava aí. O Alan Costa e o Fávero, o Alan Costa já estava, né? E o Fávero era da base. Mas assim, eu digo mais o Gabriel Barros, porque o cara acabou de ser contratado. E o primeiro jogo, o segundo jogo dele, eu acho que o primeiro como titular, lá em Campinas, ele errou um gol ridículo na cara do gol e ainda foi lá falar com a torcida. Ah, me desculpa, eu tô me adaptando, sabe? Porra, adaptando o quê? Que o gramado é verde, a bola é redonda. Então, claro, teve acerto de contratação, teve. Mas os erros foram muito maiores, né? Muito maiores. Então, não dá para entender. Esses atletas já foram comunicados e não terão seus contratos renovados para 2025. E nós temos vários atletas que já fizemos contatos e estamos trabalhando a parte negocial. Alguns já temos até o ok informal, digamos assim, já chegamos a um acordo, mas o clube só vai anunciar mesmo quando o contrato estiver devidamente assinado. Então anuncia tudo junto, né, pô? Vai ficar a cargo da diretoria de futebol. Possivelmente o Freeland deve anunciar essas contratações ou então nos sites oficiais do clube. 2025 a gente prevê que o mercado vai mudar bastante. Uma olhada na colinha ali, né? 2024 teve vários sim. recursos. Todos os clubes tiveram recursos advindos das ligas, seja da Libra, seja da Liga Forte União. O mercado, para 25, esses recursos extraordinários não devem aparecer no Avaí e também não devem aparecer em outros clubes. Então o mercado deve dar uma acalmada, digamos assim. A gente já está nos primeiros movimentos do mercado observando que essa movimentação ela existe, não na intensidade que a gente gostaria. Então a gente precisa ter bastante paciência e parcimônia, porque a responsabilidade financeira é um dos pilares dessa gestão e a gente não quer sair dessa... O mercado deve dar uma acalmada, mas os gênios fizeram 2 anos de contrato com o William Maranhão, com o Potker, com o Ronaldo Henrique, com o Natanael, com 4 anos de contrato com o Garcês. E assim vai, né, cara? Pelo amor de Deus. Jean tem Lucas. Contrato até final de 26. João Paulo tem contrato até final de 25. Que bom que o mercado deu uma acalmada agora, né? Agora que a gente já tá com meio time de íngua aí, com um contrato até o final do ano que vem. Dessa linha. Mas como eu falei numa entrevista recente, o nosso orçamento para 2025 deve sofrer uma redução. A gente ainda não discutiu isso com o Conselho Deliberativo, que é quem aprova o orçamento no Avaí Futebol Clube, mas a gente já está com uma expectativa interessante de uma redução nos valores, principalmente a questão, eu estou falando especificamente de volume de salários de atletas. Então, o grande desafio dessa dupla Anderson, Freeland, mais o mercado, mais a diretoria executiva trabalhando, é fazer mais, é o que a gente quer, com menos recursos. Então, esse é o grande desafio para 2025. Tô fudido, né? Fazer mais com menos recursos. Se com um monte de dinheiro não conseguiu montar um time, imagina com menos dinheiro. Cara, pelo amor de Deus. Com dinheiro, vão terminar em 12º, imagina assim, né? Cara, por isso que eu digo que a troca seria válida. Cara, contratou o Freeland, deu errado. Cara, não vamos assim falar o Júlio é o pior, é o burro. Não, contratou o Freeland, beleza, um cara que tinha experiência, tinha currículo. Cara, mas deu errado. Agora o que o líder tem que fazer é ver, puta, deu errado, vou trazer um outro cara, talvez que trabalhou em clube, sei lá, até de Série C, conseguiu montar elencos competitivos com pouco dinheiro, sei lá, inventa inovação, não é? O lema dele, tecnologia, inovação, inova. Agora inova. Deu errado com o Freeland, inova, vai atrás de outro. Deu errado. Se o cara com 30% a mais montou um time de 12º, imagina com 30% a menos. Cara, assim, que loucura, que loucura. E acredito que para esse grupo de pessoas, esse grupo de trabalho, esse desafio é plenamente possível de se alcançar. Espero que sim. Dito isso, renovo que um desses pilares da responsabilidade financeira, 2 coisas são muito importantes para a gente, que estão diretamente ligados à dívida que o clube
tem, isso ao longo da história do clube. E nós estamos em um processo de recuperação judicial, todos já sabem disso. E agora a gente está aguardando uma manifestação do juiz da RJ, homologando o acordo de credores. Bora, Gizão, E vamos já homologar. foi realizado e já foi aprovado. Evidentemente tem um prazo legal para vários que se sentiram insatisfeitos fazer uma manifestação em juízo. Essas manifestações foram feitas, várias delas, todas elas o Avaí, de certa forma, contestou, mostrando a lisura em que o Avaí conduz todo o processo da recuperação judicial. E agora está na mão do juiz, a gente está aguardando essa homologação. Essa homologação é importante porque nos dá um start para uma nova fase, que é a fase de pagamento efetivo do que foi combinado dentro do plano de credores. O Avaí dispõe desses recursos em caixa, dados para tal situação. A característica do nosso plano de recuperação judicial, ele é bem agressivo, ele tem um plano de pagamento de vários anos, mas a gente colocou que praticamente 55% do total da dívida que está envolvida na recuperação judicial, a gente consiga fazer o pagamento ainda em 24, caso assim o juiz determine. Então, Então o Avaí vai pagar 55% da dívida da RJ esse ano ainda. Pô, meu Deus. Imagina se tivesse investido o dinheiro do salário direito, né? Feito um time um pouquinho mais enxuto, gastando menos. Cara, teria, meu Deus, se tá sobrando esse dinheiro, né? Se tá sobrando dinheiro para pagar 50% da dívida da RJ agora à vista, imagina se faz um time um pouquinho mais enxuto esse ano, ia ter muito mais dinheiro para investir. Estamos trabalhando fortemente nesse processo. A gente já identificou e entende que existem várias correntes contrárias a que clubes consigam uma recuperação judicial e recuperem, principalmente a indústria. Vou chamar Tô de falando indústria lá daqueles caras lá das ações trabalhistas, que apareceram principalmente aí os advogados recentemente. trabalhistas têm Mas eu trabalhado em acho teses justo. e Se o situações que cara atacam trabalhou e não fortemente. recebeu, cara, se tu for olhar assim pelo lado dos jogadores, pensa, sei lá, vai ter 200 mil pra te pagar, daí ele vai ter um deságio de 90%. Cara, imagina tu no lugar do jogador. Aqui todo mundo torce pro Avaí, mas imagina tu vai jogar sei lá, no Paysandu. Aí o Paysandu não te paga, aí, sei lá, 5, 10 anos depois ele quer te pagar 90% a menos, depois de ter atrasado teu salário. Porra, tu ia ficar revoltado, eu não tiro a razão dos jogadores, claro, o jogador ganha muito, mas é direito dele. Ninguém botou uma arma na cabeça do cara e obrigou ele a assinar com o Avaí, né? Então, não sei também se cabe. Claro, o lado do Avaí, ele tá ali meio que chorando, falando que é uma indústria, mas também não sei se. Acho que Se é nem tão precisava falar isso também, né, É. velho? Cutucar os caras pra quê? Se o Avaí Sim. já conseguiu responder todo mundo, se é só homologar, pra que ficar cutucando os advogados, pô? Foda-se. Gente, ao processo da recuperação judicial dos clubes, não estou falando especificamente do Avaí, mas praticamente todos. E o fato de a gente ter essa responsabilidade financeira, a gente não está dando mais brecha para que os atletas que saem do Avaí Futebol Clube entrem com ação trabalhistas, buscando uma reserva financeira no futuro. Então a gente bloqueou bastante isso. E agora, com a questão da recuperação judicial, a gente trata dessas situações passadas e, obviamente, eles estão insatisfeitos e isso é o que os tem motivado a contestar questões de recuperação judicial, mas isso não acontece só no Avaí, acontece com todas as Isso é recuperações normal, judiciais né? que têm o conhecimento. Também, num outro aspecto de abordagem da dívida, nós temos a questão das dívidas fiscais, que é com o Estado. Então, a gente já protocolou um pedido de transação tributária junto à PGFN e também estamos aguardando a real tramitação disso. Pode acontecer alguma coisa, algum movimento ainda em 24 e pode acontecer início de 25 isso. Também, o Avaí prudentemente tem provisionado recursos para cumprir Então a bagaça tá no bolso, pô. Tem recurso pra gastar 40 milhões e ainda pagar a RJ e a dívida fiscal, pô. A dívida fiscal é a maior do Avaí. É a maior. Então, tomara que dê certo. A grandeza do Avaí Futebol Clube. A gente tem a responsabilidade de administrar o clube. A gente, em 2023, fizemos várias melhorias em infraestrutura. O dinheiro que a gente negociou da Liga Forte União, a gente fez vários recursos, aplicação desses recursos para investimentos e fizemos várias
destinações para pagamento de dívida dentro dessa estratégia de recuperação judicial e transação tributária, e outra parte dos recursos nós utilizamos para o futebol praticado em 2024. Apesar Muito do mal orçamento investido dos esse dinheiro no atletas, futebol. pagamento de folha dos Jesus. atletas ter sido talvez o maior da história do Avaí recente, esse foi um fenômeno que aconteceu em todo o mercado, todos os outros clubes também tiveram a mesma situação, então nós não tivemos, de certa forma, uma vantagem competitiva com esse fato. Mas a gente, com os recursos que tivemos, tentamos fazer o melhor. Não fizeram. Infelizmente, nosso elenco, O Mirassol e o Novo entendendo Horizontino nossa participação na Série B, salários a mais parte da altos que o defesa Avaí. foi um ponto forte do time. O Avaí ficou durante várias rodadas e ainda é uma das melhores defesas do campeonato. Mas a parte ofensiva deixou a desejar, apesar das várias alternativas e possibilidades de elenco que o Avaí disponibilizou aos treinadores que nos atenderam esse ano. Notadamente, claro que o Barroca ficou só 2 partidas, mas Gilmar Dalpozo, que conquistou, se não me engano, 24 pontos dos pontos que nós temos. E agora, praticamente no segundo turno, o Anderson Moreira conquistou, nós estamos com 46, 24, 22 pontos. Aí, ó, 22 a temática pontos tá afiada. dessa campanha. E eles dois tiveram uma boa quantidade de atacantes disponíveis, tentaram várias situações, mas o futebol é assim, a gente tem... Tá, se o ataque era ruim, se os atacantes disponíveis eram ruins, me explica assim, Felipe, de quem que é a culpa disso? Tu consegue me explicar? Tu tem uma hipótese de quem pode ser o culpado pelas contratações dos atacantes do Avaí serem ruins? Olha, Sim. eu não sou... Quem tu acha, assim? Tem que apontar ali, cara, meu Deus, é difícil essa escolha, né? Quem será que foi o culpado disso? Eu não sou nenhum gênio, mas talvez seja do cara que contratou esses jogadores, né? Ah, então por que não demite esse cara? Olha só que... Será? Será que não seria uma boa ideia? Não, renova, mais um ano de contrato para ele, né? Renova com ele, continua com ele, acho que é uma boa ideia. É uma boa ideia. Agora ele aprendeu, ele vai gastar mais dinheiro para contratar mais atacantes. Agora ele vai acertar. Porra, não dá para entender, cara. Não dá para entender, sinceramente. E se o Anderson não foi capaz também de fazer esses atacantes jogarem, por que não troca o Anderson também, então? Tipo assim, não faz o menor sentido, cara. De duas, uma. Ou os jogadores contratados foram errados, os jogadores são ruins, então a culpa é de quem contrata, que é o Freeland. Ou o treinador não consegue extrair desses atletas que são bons e foram bem contratados pelo Freeland. Que daí seria a culpa do Anderson. Então, cara, não faz sentido a manutenção. Para mim não faz sentido. Mas se ele fala ali que a gente teve 3 treinadores na temporada, é mais provável que as pessoas que contrataram esses jogadores que erraram, né? A gente teve 3 chances para fazer diferente com esses jogadores e não deu certo. Então acho que a culpa é de quem contratou. E o jogador de ataque que mais fez gols no Avaí, que é o Gabriel Poveda, ele saiu em agosto, eu acho, se eu não me engano. Acho que foi junho. Enfim. Julho, sei lá. Junho, julho, enfim. Cara, assim, faz muito tempo, o cara que mais fez gols não foi mantido, né? A opção do diretor, então, cara, não que o Gabriel Poveda seja o senhor atacante, melhor atacante do mundo, mas Lewandowski. Cara, dentre dos atacantes do Avaí, ele era o que mais fazia gol, o que mais se destacava. E não foi renovado. E daí contrataram o Wagner Love, o Cassiano. Então, cara, demonstra que ele teve essa leitura errada. Talvez era melhor manter o Poveda. Ah, mas o Poveda ganhava muito. Mas será que Wagner Love mais Cassiano não ganhavam mais do que o Poveda? O Adgol também, será que não ganhava parecido? Né? Será que não ganhava mais? Não sei, né? Não dá para saber. Fica um mistério. 20 clubes disputando, 4 vão subir, 4 vão cair. Pô, sério? Não dá para dizer que foi terra arrasada a nossa campanha. Várias situações foram bem positivas, mas outras não foram tão... Pô, cite 3 situações positivas da campanha do Avaí na Série B de 2024, Felipe. Cite 3. Cara, eu gostei que o Avaí ganhou do Santos, porque a gente tava na Vila Belmiro, foi legal. Uma situação positiva, porque eu tava no estádio. Outras... A defesa, né? Ele não citou a defesa. A defesa. A defesa foi bem. Cara, sei lá.
Cara, Tu não eu vou te falar que eu gostei dos 3 treinadores na temporada. Acho que isso aí é ótimo para um clube também. Cara, não deve ter que pagar rescisão para treinador nenhum, né? É ótimo ter 3 treinadores por temporada. Esse para mim foi o ponto alto aí. Também gostei da classificação que o Avaí tá hoje, né? No dia 7/11, que é 12º colocado. Acho que é uma colocação ótima, assim, principalmente para o Avaí, que gastou aí o maior orçamento assim da sua história em salários. Me parece muito plausível. E também gostei bastante da manutenção aí do Freeland até o final do campeonato, né? O cara que está fazendo um trabalho ótimo com o Avaí, que coroa, acho que é a coroa de tudo isso aí, né? A cereja no bolo de todos Tu esses esqueceu de três uma. coisas que eu falei. Ah, pode falar então. O show do Paul McCartney também é Ah, o grande porra. orgulho. O grande Puta orgulho merda. deles. Tamo na rota, pô. É a rota internacional. Tá maluco? Esquece. É Paul McCartney na ressacada agora, todo ano. É show internacional toda hora. Esqueci desse detalhe. Vou tirar o Freeland, vou botar o Paul McCartney ali para fechar a cereja do bolo com um gramado que ficou top depois do show do Paul McCartney. Bem positivas e a gente tem essa tarefa de corrigir essa situação para que a gente tenha um Corrigiu o quê? Está tudo positivo, e a gente porra. vai fazer essa correção com o Eduardo Freeland, com o Anderson Moreira e com Cara, parece piada. e mudança de elenco para 2025. Ele vai corrigir com as mesmas pessoas. Serão Cara, anunciados assim que os contratos forem assinados. Fico à disposição de vocês para algum questionamento ou aprofundamento de alguma questão que não devia ter Eu achei questionamento pouco. nenhum. Só falta renovar com o Roberto também, pô. Renova com o Roberto aí, que tá tudo uma maravilha, né? Renova com o Roberto. Faz essa. Qual seria a vez? Terceira, quarta vez que eu vai renovaria com o Roberto? Genial, genial. Renova. Inclusive tá ali o patrocínio, né? Não tá? Ah, tá ali, ó. Tá ali embaixo. Obrigado. Com a cabeça aí, passando na tela. Bom dia, Júlio. Ainda nessa questão aí que tu falou da redução, principalmente nos salários, queria que tu falasse um pouquinho como que pretende seu planejamento. Talvez vai buscar jogadores nos centros menores, como foi no Maringá, achando o Marcos Vinícius, o Gustavo lá, ou se contratando talvez menos jogadores, né? Tá tendo mais jogadores específicos onde precisa corrigir o time. As duas estratégias, mas também a gente tem notado uma tendência de vários jogadores estrangeiros, né? Principalmente na Série A, tem várias. Tá, pera aí. Tu quer jogadores estrangeiros com o Eduardo Freeland, que já falou várias vezes que não trabalha com jogadores estrangeiros. Aí tu tem que se decidir. Tu nunca conversou com o Freeland? Inclusive, tem uma entrevista do Freeland aqui no canal que ele fala isso, que ele não gosta de trabalhar com jogadores estrangeiros. Sugiro ao presidente do Avaí assistir essa entrevista, porque daí ele pode conhecer um pouco melhor o Eduardo Freeland. Que ele teve uma experiência muito negativa no Botafogo, Exatamente. que é o Honda. O Honda, o japonês, porque ele ia lá e, tipo, falava, não, tá errado tua tática, corrigir. O treinador, por coincidência, era o Eduardo Barroca. Talvez o Honda tivesse certo, né? Só talvez, não sei. Situações e os clubes, alguns clubes de Série B têm tido sucesso também com jogadores estrangeiros e isso a gente não vai deixar passar essa situação. Então, o Departamento de Mercado tem feito trabalho de levantamento ao longo do ano, acompanhado vários atletas e justamente o espírito é esse, fazer mais com menos e envolve as duas estratégias que você colocou. Talvez, se bem que ele já tinha um elenco bem enxuto esse ano, talvez com menos alternativos e concentrar esforços, né? Mas também buscar mercados alternativos, tanto jogadores que estão jogando divisões inferiores, que têm um custo mais barato, como também jogadores que estão jogando e performando no exterior. Bom dia, Júlio. Bom. Jogadores que estão em outras ligas, mas são brasileiros, né? Que fique claro, porque estrangeiro o Eduardo Freeland não gosta. Você falou do Mas problema do Avaí o Avaí na parte contratou ofensiva. o Cassiano. Justamente Ah, é verdade. Cassigol, né? Saudades. uma das críticas do torcedor foram Cassianos. dos atacantes e alguns deles têm contratos longos com o Avaí. Essa é vai ter absurda. também Essa é absurda. saídas desses jogadores que têm contratos longos do Avaí? Contratos longos, você está falando de mais de uma temporada. Tá? Não temos contratos longos assim. Quê? Você está falando de mais de uma temporada. Tá? Não temos contratos longos assim de 5, 6 anos. Não existe esse. Ah, não tem de 5, 6 anos, mas tem de 3, 4 anos, né? Aí pode. Coisa boca, bobeirinha. 4 anos, né? Nossa, que bobeira, 4 aninhos. Por um craque, né? Ainda pagou 2 milhões por esse craque. Porra, aí Será é que é 2 mesmo. milhões? Isso, Vai que é mais, não sei. Muitas vezes as condições de mercado colocam a possibilidade de você atrair um atleta oferecendo 2 ou 3 anos de contrato. Uma coisa que
pela constituição financeira do Avaí, e que busca no mercado atletas assim, de certa forma, não tão consolidados, do ponto de vista de carreira, estou falando, e também na nossa questão da responsabilidade financeira, a gente procura evitar isso. Mas, algumas vezes, Porra, Eu não como ouvi isso, evitar? né? Eu não ouvi isso, né? Eu ouvi o que eu ouvi, peraí. Não. busca no mercado atletas assim, de certa forma, não tão consolidados, do ponto de vista de carreira, estou falando, e também na nossa questão da responsabilidade financeira, a gente procura evitar isso. Mas, algumas vezes, isso é absolutamente necessário fazer. Um atleta, Tá não vou maluco, né? especificar mas eu vou falar em termos genéricos, Pô, um era, atleta que assinou com o Avaí 2 anos. olha a quantidade de jogadores que o Avaí fez contrato de mais de uma temporada. O Igor Bom, até 26, Otávio até 25. Aí o Cara, Otávio até Pagnussá, quando 25 é assinou, maluquice. um ano e meio. Aí laterais. Mário Sérgio e Natanael, contrato até final de 25. William Maranhão, Ronaldo Henrique, Judson. O Judson acaba em metade de 25, mas ele assinou um ano e meio. Aí meias, aí tem o João Paulo e o Andrei, contrato até final de 25. Tá, o Andrei da base, mas ele renovou, tudo bem. E Jean Lucas, contrato até final de 26. Porra, não é contrato longo. Aí Garcês, contrato até dezembro de 27, cara. Porra, como é que isso não é contrato longo? Aí Potker Não, mas até é. final de 25, Igor até final de 25. Cara, sabe assim, eu não quero falar mal, ninguém gosta de criticar, mas assim, porra, não precisa falar uma inverdade. Como é que o Avaí não faz contrato longos? Tu poderia, eu fiz contrato longos com alguns jogadores porque era o que dava para fazer, porque eu acreditei que fazer 4 anos de contrato com o Garcês era uma ideia muito boa. Mas eu ainda acredito que ele vai dar a volta por cima, ele tem potencial. O cara fala qualquer coisa, mas tu falar que não fez contrato longo, porra, não faz sentido, é mentira, É, sabe? duvidar da capacidade de inteligência da torcida. Desculpa, mas não tem outra palavra. Porra, que isso? Anos. E no primeiro ano não performou do jeito que o Avaí gostaria, e o Avaí não tem interesse na permanência dele. Ele for um atleta que tem mercado, outros clubes queiram, Que... o Avaí pode sim abrir mão desse segundo ano de contrato, para que ele faça. Cara, que jogador que tu vai pegar ele com 2 anos de contrato, não vai servir para ti e tu vai conseguir recolocar ele no mercado sendo 12º da Série B, cara. Me diz um jogador do Avaí, o João Paulo, ele vai conseguir para qual time? Algum time Cara, vai olhar e pensar, caralho, pô, aquele João Paulo lá do Avaí, porra, o bicho não jogou quase nenhum jogo na temporada, os que ele jogou foi mal, tinha 2 anos de contrato, agora tem um, pô, vou lá, vou pegar ele, pô. Não vai acontecer, cara. eles já tiveram a mesma situação que eles afastaram o Ademilson e o Potker no meio da temporada. Aí, não vamos voltar atrás. Aí deu outro dia, 8 dias depois eles se integraram. Por quê? Porque ninguém quis. Ninguém quis o Potker. Tem especulação que um time de Portugal quis contratar o Potker e achou o salário muito caro. Claro, quem que vai querer um cara como o Potker que não joga nada há muito tempo? Há muito tempo, ó. A última Vem de vez que o lesão Potker... também. lesão séria, não foi afastado. Cara, quem que vai querer um cara desse? Me desculpa, sou um idiota. Sabe? Não tem como que alguém querer o Potker, a não ser que seja um salário muito baixo para recuperar a carreira, mas ele tem um salário que deve ser alto. Deve ser alto. E ele No não vai máximo, abrir mão. É direito dele. Ele não vai abrir mão do salário para ir embora, porque o Avaí não quer ele. Ele vai querer continuar aqui. O próprio Alan Costa, parece que o Avaí queria se livrar dele antes, ele não quis. É direito do cara assinar o contrato. Sabe? Quem que vai querer o Potker? O Potker vai querer sair do Avaí? Não vai. É muito tranquilo, tá aqui. Não tem pressão, não tem cobrança. O diretor deixa o Avaí em 12º, ele é mantido. Sabe? Parece que tanto faz como tanto fez. Continue sua carreira em outro clube. Isso é totalmente normal no futebol. Né? É claro que a gente praticamente assim, fico falando assim, um jogador pode sentar em cima do contrato e querer ficar parado. Isso é ruim para o próprio atleta, é ruim para o empresário, é ruim para o clube, é ruim para a imagem dele. Principalmente se ele tiver 32 anos. É horrível para ele. Meu Deus, ele tem um contrato ainda de 1 ano com o Avaí e tá sentado em cima dele. Meu Deus, o cara já ganhou muito dinheiro a carreira toda. Agora, realmente, que ele já tem 32 anos, tá sentado em cima de um contrato com o Avaí, ganhando, sei lá, sua bagatela aí também, que não deve ser baixa. Já acumulou a vida inteira, né, de jogador. E agora, não. Porra, ele pensa, meu Deus, agora eu tô fudido. Agora eu Olha o não vou
Agora eu vou ter que correr em cima do correr igual um louco. É bem assim que eles pensam mesmo. Olha o Natanael. Parece que a gente tá vendo isso, outra realidade que a gente tá vendo no Avaí, né? O Natanael, a gente fez até as contas, ele deve ter ganhado do Inter mais de 20 milhões na passagem que ele teve no Internacional, 2019 até 22, eu acho, quando acabou o contrato dele com o Inter. Cara, um cara desse tem um contrato até final de 25. Deve ter um salário bom. Ele já tinha passado pela Bulgária, que não paga pouco também para um jogador brasileiro, o Ludogorets. Pô, o cara só do Inter ganhou mais de 20 milhões de reais. Do Ludogorets não deve ter sido menos do que isso. Por que ele vai sair do Avaí? Ele pensa lá, cara, ele já tá rico. Por que ele vai embora do Avaí? Ele já tá mais perto de se aposentar do que qualquer coisa, pô. E ele vai sair do Avaí para ganhar menos de um clube de uma cidade que provavelmente vai ser pior que Florianópolis. Florianópolis é uma das melhores cidades do Brasil. Tem família, tá de boa aqui. Não, vou embora do Avaí só porque não me querem mais. Ele fala, não, tem contrato. Ele vai ficar no elenco. Vai ser reserva, mas provavelmente onde ele iria, ele também seria reserva, mas vai entrar uma vez ou outra. Vai ter a rapaziada ali que ele vai ser amigo, vai em festa junina, vai, sei lá, qualquer coisa, vai viver normal e foda-se, ele tá nem aí. É um exemplo, e a maioria dos jogadores são assim, porque a maioria dos jogadores que o Avaí fez contrato longo já tem mais de 30 anos, sabe? Então, tirando o Garcês, mas o Garcês tem um contrato tão longo que o Avaí vai ser obrigado a usar ele, ou o Avaí vai ficar até 27 com o Garcês e ele não vai jogar. Até para tentar recuperar o valor investido, né? Claro. Opa. E acho que dificilmente eu tenha no nosso elenco gente com esse perfil. Tenho quase certeza que os atletas que vieram nessa condição, o Avaí teve que disputar com outros clubes, e esses atletas gostam desse prestígio com outros clubes ainda, possam conseguir contatos e a gente... O João Paulo tá facinho de botar ele no mercado. Fazer com relação a esses Potker. mais de um ano. Estão saindo no tapa por eles. Claro. Júlio, bom dia. O Avaí ele não deu o salto que se esperava no segundo turno para definitivamente brigar pelo acesso ali quando o Anderson chegou, depois da troca do Gilmar. E no decorrer da competição ele foi para a Chapecoense, teve uma boa campanha, fazendo a Chapecoense brigar de forma mais certeira pela permanência. Tu, olhando assim para trás, acha que foi um erro essa troca de treinador? Como que tu analisa essa questão? Primeiro, tenho um respeito e uma amizade muito grande pelo Gilmar Dalpozo. Ele fez um trabalho excelente aqui. Todo o trabalho que ele teve aqui no Avaí, ele se dedicou ao máximo. E tenho certeza que essa convivência que tive com ele esse período, só o meu respeito pelo profissional e pela pessoa só aumentou. Evidentemente que fica fácil olhar os resultados depois do final da temporada, dizer que errou ou não errou. Eu tomei as decisões que eu achava que era melhor para o Avaí e mantenho essas decisões. Mesmo porque quando você toma as decisões, você tem um conjunto de circunstâncias ao teu entorno. E as informações que eu tinha no momento me levavam a isso. Essa pergunta que é uma pergunta bem complicada, porque assim, se o Gilmar ficasse, a gente teria subido? Você não pode nem afirmar isso, nem não afirmar isso. Eu também não sei. Só se ele dançasse quadrilha e fizesse a fogueira, fizesse as bandeirinhas, daí talvez, quem sabe. Então, se me pergunta se eu eu errei com a decisão, não, claro que eu faço avaliações das decisões que tomo, né? Todo dia a minha função aqui é tomar decisões, mas eu não considero nenhum erro a contratação do Gilmar, nenhum erro a contratação do Anderson, nenhum erro a demissão do Gilmar naquele momento, e agora estou aqui dizendo que tomei a decisão de manter o Anderson. Eu não sei se isso é um acerto ou um erro, mas eu estou... Porra, o cara não tem a menor convicção se é um acerto ou se é um erro manter o Anderson, pelo amor de Deus, cara. E primeiro, né, ele não erra. Ele não errou em nada, ele só acertou. Caralho, por isso que o Avaí é o campeão brasileiro, né, da Série B, tá disputando a Libertadores. O cara não erra, E ele não tem a menor convicção se é um acerto ou se é um erro manter o Anderson Moreira. Cara, se eu sou o Anderson Moreira, eu falo, meu amigo, um abraço, tchau. Tu não tem convicção, tu não sabe se é um acerto, um erro manter. Tchau, irmão, tchau. Não, o pensamento dele é assim, ó. Eu não cometi um erro porque eu tentei acertar. Tá, eu vou somar 2 mais 2 e vou botar 359. Eu vou falar, eu tentei acertar. Não, cara, o professor vai me dar 0 porque eu errei. É assim na vida, em tudo.
Cara, eu vou fazer uma prova de redação, daí eu desenho, sei lá, o símbolo do Avaí. O cara que vai corrigir a prova me dá 0, porque eu não escrevi uma redação, sabe? Então, assim, ele quer brincar até com, claro, sim, tu contrata o Gilmar Dalpozo e ele é demitido. Deu errado? Evidentemente que deu errado. Se ele foi contratado e foi demitido é porque ele estava mal, naquele momento eu achei certo demitir o Gilmar Dalpozo. O Avaí não é lugar nenhum com o Gilmar Dalpozo, na minha visão. Errou. Se ele contratou o cara, ele teve que ser demitido porque deu errado a contratação dele. Sim, é uma coisa evidente. Ou a contratação, por exemplo, do Ademilson deu certo, porque eles pensaram que ia dar certo. Pô, assim, o que vale é a intenção para ele. Ah, minha intenção é fazer um bom mandato. Tá, tua intenção é essa, mas até agora tá dando errado. Então, não adianta o cara ter boa intenção e dar tudo errado, sabe? E ele, eu não sei se. Eu não tenho certeza se foi certa a contratação do Enderson, não sei se ele vai dar certo. Cara, se tu não sabe nada, então vai embora do Avaí. Não sai do Avaí, cara, se tu não sabe, o postura de um líder, né, em coletivo falar, eu errei, o terceiro treinador, eu eximo o Enderson da responsabilidade de não ter conquistado o acesso, porque ele chegou no meio da Série B, mas ele é um técnico com 3 conquistas, então por isso que a gente vai apostar nele. O Freeland cometeu seus erros, mas eu tenho convicção que o Freeland vai dar certo. Teve algumas coisas que deu errado aqui, mas a gente vai ajustar e vai dar certo. Tenho certeza. Cara, se ele falasse isso, não ia ser muito mais fácil acreditar? Nem ele acredita no que ele tá falando. Se nem ele acredita, por que eu vou acreditar? Eu sou um idiota? Nem o próprio cara que tá falando acredita. Eu vou acreditar? Porra, sabe? O cara nem ele acredita no que ele tá falando. Claro, porque não... enfim, é triste, é triste. Tudo que eu tomo de decisão, eu faço com o intuito de fazer o que é melhor para o Avaí. Não. Porra, eu achei que tu tomava todas as decisões pensando, vou fuder o Avaí, pô. Para, né, porra? Júlio, bom dia. Agora tu vai entrar no teu último ano de mandato, né? Eu gostaria que tu falasse um pouquinho como é que tu avalia esses teus 3 anos até agora, não só dentro de campo, mas também fora dos gramados. A gente sabe que dentro de campo as coisas não aconteceram como esperado, né? E por que o torcedor pode acreditar que o ano que vem vai ser diferente? Pelo menos dentro de campo. Você já tem objetivos traçados? É ser campeão catarinense? É subir para a Série A? Como é que estão esses objetivos e essa avaliação que tu faz até agora da tua gestão? Bom, a gestão, ela vai fazer uma avaliação, você tem N critérios. Né? Se a gente for olhar eminentemente do critério esportivo, nós tivemos aí altos e baixos, a gente não conseguiu, nesse período, os 3 primeiros anos, conquistar um campeonato catarinense, que é uma coisa que a gente almeja. Quero saber qual que é o alto. Fizemos um campeonato brasileiro da Série A em 22, brigamos até o final, para tentar permanência, não conseguimos. Não. Mentira. Não. O Avaí foi rebaixado com antecedência. Cara, como brigou até o final? O Avaí jogou no Maracanã na 38ª rodada, venceu o jogo. Parabéns. E tava rebaixado. O Avaí já foi rebaixado com antecedência. Brigar até o final, que aconteceu, sei lá, em 2017, que o Avaí empatou o jogo com o Santos, tivesse feito um gol, tivesse vencido, teria ficado. 2015. Sabe? Isso é brigar até o final. Ele não sabe também a definição da palavra final. Ele pode abrir o celular dele e precisar final, entender talvez o que seja final. Brigamos até o final. Isso. Porra, sabe? O ano do centenário foi o ano passado. Nós tivemos grandes dificuldades. Talvez eu tenha cometido o erro no intuito de manter essa responsabilidade financeira. Cara, talvez eu tenha cometido o erro. Meu Deus do céu, irmão. Esse cara é absurdo, irmão. Ele é perfeito, pô. Ele não erra. Ele não erra. Não tem jeito. O homem não erra. Puxar muito freio de mão e ir com o time praticamente da base, jogar o catarinense e não conseguir montar um bom elenco para disputar um nível para tentar o acesso no ano passado. Esse ano a gente já fez correções em relação a essa situação. Mesmo assim, motivos que vocês já abordamos aqui, a gente não conseguiu. Mas todo campeonato que o Avaí entra, né, e na minha gestão não vai ser diferente disso, o Avaí briga por títulos, por acessos, por sucesso esportivo. Pô, na tua cabeça, né, cara? Na tua cabeça, porque na prática a gente não tá vendo isso. Desculpa, mas a gente não tá vendo isso. Ou eu tô vendo outros campeonatos. É o Avaí Futebol Clube, né? É o time que ele é o presidente. Ou é outro, que eu não sei. Todos isso são metas, são coisas que estão presentes em qualquer critério de contratação, manutenção de um atleta, manutenção do treinador, manutenção do diretor de futebol, manutenção da equipe de comissão técnica. Enfim, todos esses movimentos são para isso. Agora, garantir
que isso vai acontecer, eu não consigo. É um jogo, eu não sei exatamente quais são os orçamentos dos clubes, quanto eles vão acertar nas contratações, quanto que eles vão Mais acertar que na tu, condução dos sempre. elencos. Enfim, tem muitas variáveis que eu não posso prometer, mas o que eu tenho desde o início da minha gestão é que o Avaí é um protagonista e tem que ir para conseguir o melhor. O 12º da Série décimo B é um protagonista do quê? Eu queria entender, assim, qual que é o protagonismo do Avaí em 12º da Série B, ano passado terminando em 13º, se eu não estou enganado. Exatamente assim. Foi protagonista na briga do rebaixamento, né? Foi um dos protagonistas. Inclusive ocupou a lanterna. Cara, assim, ó, se isso fosse de humor, o Júlio seria um gênio, porque assim, parece que o que ele tá falando é piada. Cara, protagonista, o Avaí foi rebaixado na Série A com antecedência, quase caiu no Catarinense 22, 23. 22 foi eliminado nas quartas, 23 também. No Catarinense, agora de 24, foi eliminado na semi. Série B, duas Série B brigando para. Uma Série B brigando para não cair, a outra vai terminar em 12º, ou talvez ali, se ganhar as últimas, 10º, que seja, mas não vai brigar até o final. O Avaí não é protagonista nem no Campeonato Catarinense. Na Copa do Brasil foi eliminado uma vez na segunda fase, outra na primeira. Cara, o Avaí não é protagonista de nada, de absolutamente nada. O que ele tá falando que o Avaí é protagonista? Na nossa cabeça, a gente pode achar que é protagonista. Cara, mas não é protagonista de nada. Ele pode falar, na minha intenção, eu tentei fazer o Avaí ser protagonista, eu achei que faria o Avaí ser protagonista, mas a prática não foi. E eu esse ano vou tentar que ele seja protagonista, porque o Avaí merece. Uma coisa é o que o Avaí merece, outra coisa é o que o Avaí está sendo. O Avaí não está sendo protagonista de nada, de absolutamente nada. Como é que ele vem falar com o presidente do Avaí que o Avaí é protagonista, cara? Sabe, eu fico imaginando o torcedor de outro time vendo o presidente do Avaí, o 12º da Série B, falando que é protagonista. Cara, que loucura é essa? É protagonista do quê, cara? Só se for de um show de humor. Porra. Posição possível em todos os campeonatos que disputa. Evidentemente, se for fazer uma avaliação da minha gestão, ela é bastante complicada porque tem que entender os critérios. A gente disputou. A primeira coisa que eu fui observar é a questão econômica financeira. Vários amigos meus, os amigos que têm um conhecimento econômico financeiro mais sério e forte, falaram assim: tu tá louco assumir o clube nessas condições. O Avaí está insolvente. Temos um PL negativo, nós temos dívidas, nós temos várias situações. Eu disse: não, eu me sinto em condições. Cara, por que tu não escutou os teus amigos? Porra, é sempre bom ouvir os amigos, cara. Nesses 4 anos, de fazer um trabalho de recuperação desse clube. E eu quero trabalhar com essa situação. Tá, passaram Apesar 3. de que, sabendo que nada. se tiver dinheiro sobrando, dinheiro a rodo, é muito mais fácil fazer futebol. E mesmo assim não se consegue títulos. Pô, esse ano teve 40 milhões, teve dinheiro a rodo, não era fácil? Por que não fez então, porra? Não é fácil de fazer? Por que não faz? Já vista, por exemplo, o Botafogo do ano passado, com dinheiro, com investimento. Pausa. Júlio, por acaso tu torce pro Botafogo, pra tá citando o Botafogo? Cara, tu é presidente do Avaí, sabe? Fica quieto, sabe? Se tu não tem nada pra falar que é crescente, alguma coisa, fica quieto. Tu torce pro Botafogo? Não sei. É uma pergunta, fica aí no ar. Tu torce pro Botafogo de Futebol e Regatas do Rio de Janeiro? Tu torce pra esse time? Porque, se sim, deixa de ser presidente do Avaí. Cara, tu é presidente do Avaí, fala de Avaí. Sabe? O Botafogo tem muito dinheiro e perdeu. Tá. Muitos clubes também. Mas quem ganha também é que tem dinheiro. Cara, sabe? Sim, porra. Fala de Botafogo. Pô, pelo amor de Deus. Continuou sendo, digamos, chacota dos seus adversários, porque não ganhou o brasileiro com uma ampla vantagem. Mas o trabalho persistiu, praticamente ele manteve grande parte do seu elenco e da sua direção, né? Trocou o treinador simplesmente porque outro clube tirou o treinador dele, não porque uma tomada de decisão. E agora a gente olha como é que tá. Ele quer comparar o time que terminou em quinto no brasileiro. Eu acho que o Botafogo terminou em quinto, se eu não me engano, do brasileiro no passado. Com o Avaí, que vai terminar em 12º. Tá em 12º, pode terminar ali um pouquinho mais para cima. Um time que pode terminar em 12º ou até abaixo da Série B. É a mesma coisa. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? O Botafogo fez uma campanha excelente ano passado, aí deu errado, o técnico saiu.
Cara, não é a mesma situação do Avaí, é incomparável, não tem nenhuma comparação. Mesmo assim, terminou em quinto no Campeonato Brasileiro. Aí, cara, ele poderia usar essa comparação, se tivesse acabado o campeonato, o Avaí ficasse na mesma situação, na liderança, aí no final desse tudo errado, ficasse em quinto. Ele poderia usar essa comparação, eu vou manter o meu diretor, que ficou em quinto, que deu, sabe? Cara, o Avaí fez uma campanha inteira, a maioria do tempo de meio de tabela. O Avaí ficou no G4 no começo da competição, no primeiro turno. No segundo turno, o Avaí não entrou em nenhum momento no G4, ou eu tô mentindo? Porra, sabe que exemplo nada a ver, sabe? Foi infeliz. Infelizmente, ele foi infeliz. E tem um jogo, tem 6 jogos do Brasileiro para disputar ainda, e tem uma final duríssima contra o Atlético Mineiro. Então, fazer uma avaliação... Pô, tá sabendo legal do Botafogo, hein? Porra, parece que ele torce pro Botafogo. Você tem um aspecto resultado esportivo na situação. Agora, olhando do ponto de vista racional, todo o trabalho que a gente está fazendo em cima da situação econômica financeira, de colocar os processos, as pessoas, gestão é muito com relação a pessoas. As pessoas que fazem as empresas. Existe um CNPJ, mas isso é uma invenção. Né? Nunca vai conversar com o CNPJ aí por aí. Vai conversar com as pessoas que estão por trás. São pessoas que têm sentimento, têm trabalho, precisa investir nessas pessoas, em treinamento, em orientação, em trabalho conjunto. Isso a gente vem fazendo. Então, agora, quando a gente for fazer a nossa... Pô, mas acho que os principais funcionários do Avaí são os jogadores, né? Tá tendo treinamento mesmo? Porque eu não tô vendo em campo. Sinceramente. Conversa com o Conselho Deliberativo e a gente apresentar o relatório anual das atividades, a gente vai falar bastante sobre isso. A quantidade de treinamento que a gente fez aqui, em todos os níveis da gestão. Pô, é o mínimo um time treinar, né, porra? A própria implementação e acompanhamento trimestral do planejamento estratégico, as coisas que as pessoas... Todo mundo aqui agora já sabe. Esse é aquele que diz que a meta é ficar entre os 15 maiores times do Brasil? Sim. E vai estar tudo com aquele que vem lá, tudo tipo 80%. Tipo, tudo vem alto. Nada vem baixo. Impressionante. E o time na merda. Em que trabalha, o que ele tem que fazer durante o ano, com que recurso que vai fazer e que tipo de avaliação que elas estão sendo submetidas para as condições de trabalho. Então, tudo isso é uma revolução administrativa que, obviamente, não aparece no campo. Mas eu acredito, sendo um administrador, que esse trabalho é uma sementinha plantada que o fruto vai ser colhido logo daqui para frente. Então, a parte de infraestrutura da ressacada, você não acredita que a gente mudou. Quando eu peguei o clube, nós tínhamos um campo de treinamento, que era o campo 1, e era constantemente criticado pelos atletas pela sua condição. Claro, a gente estourava o campo todo ano com uma carga de treinamento feita em cima desse campo. E tinha que usar o gramado da ressacada para compensar. E muitas vezes tive que pedir campos emprestados, como o da Polícia Militar, lá para fazer treinamentos. Hoje, nós temos um campo sintético, que atende toda a nossa base. Por exemplo, hoje, quando cheguei no clube, estava a turma saindo do treinamento normal, dentro de um campo com qualidade, e antes tinha o campo 2 e o campo 3, que eram gramados de jardim, tem drenagem, cheio de poça, era uma vergonha você manter a base ali. E a base era obrigada a jogar em vários outros clubes aqui da região, da qual o Avaí agradece a cessão, mas era um custo a gente manter esses gramados. Então a gente cortou vários custos de manutenção de gramados, e hoje temos um gramado sintético. Estamos aqui evoluindo, estamos quase finalizando para a pré-temporada, que vai ser aqui na ressacada. O campo 2 vai estar pronto, mudamos placar eletrônico, mudamos várias melhorias na ressacada, bares, a loja dobrou o tamanho da loja da ressacada. Os funcionários hoje pertencem à Volt, não mais ao Avaí, baixando a questão da folha de pagamentos, riscos trabalhistas e tudo mais. Abrimos uma loja do Avaí oficial no centro, com nossa central de sócios lá. Então, assim, várias situações, o Wi-Fi na ressacada, a possibilidade de arrecadação com outras fontes, como tipo o show do Paul McCartney e colocar... não. Esse ano teve um jogo na ressacada, foi Avaí e América Mineiro. Teve um gol do Wi-Fi, um gol do telão e um outro gol foi do Paul McCartney de cabeça, 3-0 pro Avaí. Cara, assim, né, cara? Isso da infraestrutura ali, dos campos, parabéns, mas isso é o mínimo que o Avaí precisa. Ainda bem que tu fez isso. Sinceramente, alguma coisa que tu fez. O dinheiro da liga. O dinheiro da liga, deveria ser tudo investido nisso. O mínimo é fazer isso. Sobre o telão, legal o telão, mas ele tem que falar que foi a troca para um espaço de patrocínio, né? A Genial Investimentos agora patrocina a camisa do Avaí, trocou pelo telão. Não sei se talvez não fosse melhor um dinheiro para investir numa coisa mais importante para o Avaí. Eu não sei se o telão é tão importante, mas legal. O telão ficou legal, ficou bonito. Teve um jogo que deu para ver
o VAR, a gente olhava ali, sem traçada a linha pelo telão, enfim, legal. O campo, parabéns. O campo tem que parabenizar, realmente Sim, tinha que isso aí tem reformar que o campo. parabenizar mesmo. Isso tem que parabenizar, claro. O campo é o mínimo, o Avaí tem um campo para treinar, é o mínimo. O Avaí tem um campo para treinar. E com o dinheiro da liga ele tem que ser investido. Tem que ser investido nisso, em infraestrutura. Cara, é claro que tem a praça ali, daqui a pouco ele deve falar da praça. Cara, legal, foi bom, importante, mas são vinténs perto de tudo que o Avaí é, né? Carro ressacada num circuito de shows internacionais, colocar Florianópolis, Cara, eu quero ver quando vai ser o próximo show da ressacada. né? Não é um projeto só do Avaí, mas sim da prefeitura. Conversei com o prefeito Topazio a respeito, o governador Jorginho Melo também, né? 40% dos ingressos vendidos no show do Paul McCartney eram pessoas de fora do estado de Santa Catarina. Aí Quanto sim, isso movimentou para os vou hotéis, fazer um gol pro Leão esse. comércio, para os restaurantes e para a economia de Florianópolis uma situação dessa. Porra, pelo amor Então, de tudo Deus, isso né, colocado no bojo, eu tenho um orgulho muito grande do trabalho que eu tenho feito à frente do Avaí Futebol Clube. Se bem que eu tenho uma frustração pessoal de não ter levantado um título ainda com a camisa. Tá, peraí, tu tem orgulho ou tu tem uma frustração? Te decide, pô. Azul e branca do Avaí, mas eu vou perseguir esse objetivo em 2025 com todas as forças, respeitando o princípio sempre da responsabilidade financeira e econômica do clube. Júlio, tu começou falando sobre fazer mais com menos. E por ver as últimas 2 temporadas, tu pegou o time na Série A, então teve uma situação diferente, mas nas últimas 2 temporadas a Série B lutou para não cair e esse ano ficou ali num limbo praticamente. Se for falar em elenco, 2023 para agora para 2025, tu tem 7 atletas daquele ano. 9 atletas com contrato dessa temporada de 2024. Tomando aí mais alguém que você acabe fazendo uma renovação desse elenco atual, deve dar 20 ou mais atletas. Como é que vai fazer mais com menos e fazer diferente para essa próxima temporada, tendo um elenco com bastante contrato, sendo que esses jogadores, poucos, dá para se dizer, deram certo no Avaí? Boa pergunta. A questão de fazer mais com menos chama-se produtividade. Você trabalhar com produtividade, ganhar produtividade hoje em dia nas empresas. Tá, mas se o cara já tem contrato, vai ter produtividade como? Cara, o cara pergunta uma coisa e ele responde outra. Ele responde outra, velho. Tipo, porra, o que tem a ver isso? Como é que tu vai fazer um time mais com menos se vai ficar a maioria dos jogadores? Isso que o cara perguntou. Ele vai falar produtividade. Chama-se produtividade. Ai, meu, que merda é essa? São contratos que estão feitos e, em tese, na tua avaliação, tá entendendo que o jogador vai ficar, você tem que ter a criatividade de colocar ele em outro clube. São jogadores que têm um nome no mercado e, muitas vezes, até um jogador que tem contrato pode não querer ficar. Então, esse é o trabalho que vai ter que ser feito. Como? Criatividade, trabalho e fazer uma avaliação criteriosa de como que a gente consegue, com menos, montar um time vencedor. Né? Várias situações a gente está colocando com relação ao elenco desse ano. E a gente não pode repetir algumas situações. Uma coisa que eu acho, pessoalmente, que eu acho errado. Quem foi o capitão do time do Avaí esse ano? O capitão, ele passou a abraçadeira de capitão. Cara, tu acha errado e tu é presidente do clube, tu vê isso acontecendo e tu não fala nada. O capitão do último jogo foi o William Potker, que vocês afastaram e voltaram de volta. Cara, tu acha isso errado e daí tu vem numa coletiva falar, porra, parece até que é eu aqui falando. Pô, eu acho errado o Avaí não ter um capitão. Eu não mando porra nenhuma no Avaí. Agora, cara, o presidente fala, acho errado. Uma coletiva. Pô, irmão, pelo amor de Deus, né? Caralho, tu é o presidente, vou te informar, você é o presidente do clube. Ele não pode ir lá chegar, não precisa ele chegar no vestiário e falar, porra, quem é o capitão aí? Fala com o Marquinhos, fala com o Freeland, fala com o Raiko Parta, porra. Com os 3 técnicos, porra, fala, se decidir tem que ter um capitão, porra, eu sou o presidente aqui, tô exigindo, tem que ter um capitão, tem que ter um capitão e esse cara vai ser a liderança. Porra, ele é o presidente, se ele fala isso, tem que ter, acabou, ele é o presidente, ou ele não sabe que ele é o presidente do Avaí. Porra, ele vem falar, cara, que loucura ele falar, eu acho isso errado. Porra, tu acha isso errado agora em novembro? Pô, faltam 3 jogos para acabar, por que tu não achou errado isso antes? Sabe? Parece que assim, que ele escutou alguém falar isso e veio repetir para ver, pô, vou agradar a torcida, vou falar que tem que ter um capitão. Porra, cara, tu é o principal, tu é o líder do Avaí, tu é o presidente. Se não tem um capitão, tu tem que exigir.
sabe, vou te dar uma ideia, uma política que tu pode fazer. O jogador, copiando o Barcelona, já que ele gosta do futebol europeu, da tecnologia, enfim. Cara, no Barcelona é assim, os jogadores fazem uma votação, escolhem um capitão, e esse cara que foi escolhido por votação, ele é o capitão do time. Faz isso, próxima temporada escolhe. Se for o Zezinho, o Luizinho, se for, sei lá, o Natanael, o capitão, foi escolha dos jogadores. Deu, pronto, tem um capitão, e esse cara vai ser o capitão. E se o cara não jogar, o cara tem o que foi escolhido, tem o que ficou em segundo, tem o que ficou em terceiro. Esses são, sei lá, os 4 capitães do Avaí. Enfim, porra, não é tão difícil pensar isso. Porra, sabe? É sacanagem. O cara fala, isso aí é sacanagem. Não, o que me espanta é ele falar, eu achei errado. Porra, como se ele fosse um cara que tá vindo de fora ali, pô. O cara que vai lá na ressacada pra tomar uma gelada e ver o jogo. Porra, pelo amor de Deus, né, cara? O capitão passou em vários momentos por vários jogadores. Significa que talvez a gente precisasse de uma liderança mais forte. Talvez. Uma crítica aos jogadores. Talvez. Cara, eu pagaria pra assistir um stand-up do Júlio, pô. Esse cara é muito bom, porra. Atuais. Mas é uma crítica que a gente, na montagem do elenco, nós temos uma preocupação que tem que ter. Quem vai ser o capitão? Então eu gosto dessa característica de um capitão forte, de um capitão que seja um... Não parece. Cara, desculpa, não parece. O Avaí, desde que ele assumiu, tem esse rodízio de capitão. Desde que ele assumiu, o Avaí não teve capitão em 22, em 23, em 24. Ele acha isso errado. Ele tá no terceiro ano de gestão, ele só percebeu isso agora, pra ele falar: porra, que merda é essa? Cara, isso beira o absurdo, cara. Por que ele não faz isso desde 22? Ele chegou, primeira coisa, ele chegou lá, foi falar com o Claudinei, que é o técnico que ele deixou em 22, que foi o que iniciou, e falou: Claudinei, não vai ter rodízio de capitão agora. Vai ter que escolher um capitão ou chegar pro elenco, como eu falei. Cara, porque agora ele tá no terceiro ano de gestão, indo pro quarto, e ele quer capitão, sendo que nunca teve capitão desde que ele assumiu. O Avaí sempre fez rodízio de capitão com ele. Porra, o capitão, quando em 2020, o Muriqui, Bruno Silva, Bressan, o Lipe foi capitão. Porra, sabe? Que loucura. É que se a gente fosse idiotas, que não assistissem jogos... Eu sou idiota por lembrar que o Muriqui foi capitão, o Bressan, o Lipe. Eu sou um idiota por lembrar disso. Que em 23 o Wellington foi capitão, o Thales foi capitão. Porra, e esse ano ele mesmo está falando. Porra, sabe? É sacanagem, sim. Eu achei até falta de respeito ele falar isso. É falta de respeito ele fazer isso. Interlocutor bom do elenco com a direção. E que também seja um interlocutor bom com o árbitro da partida, muitas vezes é necessário, para dar uma entrevista, para colocar o tá explicando que é um capitão, geral. A gente então, não sabe. Pequeno exemplo que eu te dou, aí eu tenho várias outras avaliações e eu sei que a gente precisa mudar, então a gente vai fazer. E a criatividade e o trabalho duro é o que pode fazer a gente fazer mais ou menos. Cara, detalhe que isso não teve nada a ver com a pergunta original do cara, né? Tipo, a gente ficou aqui viajando, eu viajei também com ele, mas tipo, se tu voltar a pergunta do cara, era tipo, por que o Avaí, como é que o Avaí vai fazer com esses jogadores que não servem e tem anos e anos de contrato? O cara tá falando de capitão, porra. Presidente, bom dia. Eu tenho uma pergunta e uma dúvida. Então vou começar pela pergunta, porque a decisão de manter o Freeland e o Anderson Moreira vai contra o que um grupo do conselho pediu e cobrou, inclusive, sobre isso, e ano que vem a gente sabe que é um ano político, agora vai ter que conversar com o conselho novamente para apresentar o orçamento, enfim, se acha que pode ter uma pressão a mais por conta dessa tua decisão, e se essa decisão carrega para o ano que vem uma pressão ainda mais se as coisas começarem a dar errado. E também a dúvida é que o senhor falou sobre 50% das dívidas pagas já em 2024, caso a recuperação seja aprovada. Esse dinheiro já está garantido, e se a homologação não for feita, o Avaí tem algum plano B? Obrigado. Bom, vamos lá. Convicção da manutenção do Anderson e do Freeland está baseada no que eu tenho acompanhado do trabalho deles esse ano, está baseado no histórico recente desses profissionais e o próprio trabalho que eles já fizeram em outros clubes precede essa situação. Eu respeito muito o Conselho Deliberativo do Avaí, respeito muito a torcedores e vários conselheiros que têm uma ideia diferente. Obviamente tem um componente político. Ano que vem vai ser, 2025, vai ter uma eleição ao final do ano. Eu não quero antecipar a eleição. Essa discussão eleitoral ela pode acontecer no âmbito dos torcedores e dos conselheiros, mas ela não vai estar dentro das questões das decisões minhas de futebol. Né? Já falei aqui da responsabilidade financeira.
não vou dizer nomes, mas existem presidentes para ganhar a eleição, trocam os pés pelas mãos da questão financeira. Eu não vou fazer isso, eu não tenho esse perfil, eu não quero fazer isso. E a questão da discussão política eu vou deixar para o momento adequado. Eu entendo que muitos desses conselheiros que se manifestaram têm uma intenção política por trás, eu não sou inocente por não ver isso, mas eu tenho a minha convicção, eu sou o presidente, eu confio nesse grupo de trabalho e assim vai ser. A pergunta do colega. Pô, intenção política, Júlio. Olha os teus resultados, cara. Se a pessoa é havaiana, ela tá insatisfeita com o Freeland e contigo, cara. Desculpa, mas a única pessoa que pode estar feliz com a tua administração no futebol é um outro torcedor de outro time que tá rindo da nossa cara nesse momento. Tá vendo esse react, inclusive deixa o like e tá rindo aqui. Tá rindo do que tu tá falando, cara. Pelo amor de Deus, cara, acorda pra vida, porra. Para de achar que é coisa perseguição política. Irmão, olha teus resultados, porra. Nem o pessoal que gosta de ti, que te apoia, tá apoiando mais. Porque tá uma merda, porra. Acorda pra vida, caralho. Porra, não dá pra entender isso, cara. Pelo amor de Deus, cara. Se o Júlio tivesse ficado na Série A todos esses anos que ele tá na presidência, não ia ter oposição, porra. Ele ia ser o baita do presidente. Reclamação, porra, se ele fosse quase 4 anos na Série A. E merecido, porra. Claro. Caralho, cara. É a mesma coisa assim, ó. O Avaí vai ser convidado para a Copa do Brasil, muda o regulamento, ele ganha a Copa do Brasil de 25, o catarinense, invicto, ganha o clássico de goleada e ganha a Série B. Tu acha que alguém vai falar mal? Eu vou aqui falar mal? Não, o Júlio é um merda. Não, porra, eu ia falar, porra, Júlio, tu é demais, tu é um mestre. Porra, ia chorar, comemorar um monte de título e ia até pedir desculpa por esses 3 anos horríveis. Falar, porra, tu guardou tudo pro último ano. Tu ganhou a Copa do Brasil, a Série B, o Catarinense e goleou num clássico. Todo mundo ia aplaudir, porra, se é aclamação. Tu ia até ganhar a eleição de 25. Pô, sabe? Será que ele não percebe que a crítica não tem nada a ver com política, e sim porque ele é ruim como presidente? Até agora, tomara que aconteça o que eu falei agora, que ele ganhe Copa do Brasil, que vai seja convidado, ganha o Catarinense, ganha a Série B. Aí não tem crítica, não tem oposição, não tem crítica nenhuma, é aclamação. Se ele não gosta de crítica, ganhe os jogos, tenha mais vitórias que derrotas. Comece por aí. Antes, assim, se eu me arrependia de decisões, etc., tem um componente de dúvida muito grande pela frente. Se a gente conseguir, digamos, o título catarinense com essa configuração, mostra que eu tenho razão. Se não conseguir, a pressão vai ser igual. Tá? Eu tenho procurado, e talvez vocês tenham observado várias vezes, eu tenho tentado gerenciar o clube de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é só o conselho que está querendo uma cabeça em cima da bandeja e quer que eu entregue o Freeland. Muitos colegas teus, na imprensa, nas opiniões, nos jornais, nas rádios, eu não estou alheio a isso. Cara, ninguém quer cabeça, meu brother. Olha os resultados, olha o que tá acontecendo. Parece que tá alheio à realidade, meu mano. Acorda, porra. Redes sociais, eu não tô alheio a isso. Só que eu não posso tomar decisões com a cabeça dos outros. Não precisa de um presidente aqui. Porra, então tu não é o cara da tecnologia? Analisa os dados, cara, pelo amor de Deus. Bota no chat GPT. Sei das dificuldades, sei das responsabilidades. E essa é uma dificuldade que eu vou ter que enfrentar. Mas respeito muito o Conselho Deliberativo, ele é um órgão autônomo aqui, eu até fico muito feliz que ele seja um órgão atuante. Muitas vezes, no passado, quando estava na arquibancada, eles falavam de como é que é a expressão, Luciano? Conselho decorativo. Não, isso não existe aqui no Avaí. A gente evoluiu ele não muito, conhece, né? Muito respeito pelos nossos conselheiros, mas eles vão saber separar. Ele não era conselheiro do Avaí. A responsabilidade econômica, financeira. Não conhece, ele é alheio. Não conheço. Como é que é, Luciano? Pedir para o Conselho Deliberativo conversar com relação à parte econômica financeira. E, evidentemente, o movimento político tem conselheiros querendo fazer, de repente, uma moção de desagrado com relação à permanência do Freeland, mas nós, por exemplo, na última reunião do conselho, eu e o Freeland estivemos lá respondendo todos os questionamentos dos conselheiros, mas, assim, uma reunião, ela foi muito mais meu diagnóstico, né? Foi muito mais, eles nos convocaram lá e me chamaram para conversar, e foi muito mais uma oportunidade para eles falarem para a gente do que eles querem ouvir a questionamento. Cara, ninguém quer te ouvir, mano. Olha os argumentos que tu dá, essa coisa maluca da tua cabeça, pô. A realidade é uma, tu vive em outra. É por isso que ninguém quer te ouvir. Sinceramente, a gente tá aqui há 1 hora e pouco te ouvindo e eu não consigo acreditar em uma palavra que tu fala, mano.
Pô, chega até a ser cansativo. Parece que tu tá em outro universo, outra realidade, no mundo fantástico de Júlio. Amigo, volta pro planeta. Mas eu respeito totalmente a questão do Conselho Deliberativo, e é um órgão importante que tem trabalhado para e passo com essa diretoria e sempre querendo o melhor do Avaí. Muitas vezes a gente possa ter ou não uma divergência em algum ponto. Achei que tinha travado. Tá, vamos lá. O Avaí tem uma dívida grande, na ordem de 140 milhões, que pode estar atualizado aí para uns 170, tem várias formas de correção. Então, com esses números mais ou menos atuais. A nossa recuperação judicial envolve em torno de 50 milhões desse valor. Se a gente, agora, se tiver homologado, esses 50 milhões deve cair para em torno de uns 13, 14 milhões, e está previsto pagar 5 milhões e 700 esse ano, caso seja homologado. Então, de 13, 5 e 500 é quase 50% da dívida, e o restante 5 e alguma coisa, quase 6, serão talonados aí nos próximos 12 anos. Tem quase 500 mil por ano, 500, 600 mil por ano. Aí depende, tem várias categorias, aí tem um cálculo. Mas os 50% é sobre a recuperação judicial. Sim, o Avaí tem provisionado esse recurso, em caixa, está aplicado Pelo para menos fazer isso. jus a essa liquidação de quase 50% Espero que o Avaí tenha comprado da Bitcoin. recuperação judicial. Com relação à parte trabalhista, à parte fiscal, tem uma outra questão importante, uns Pagar 90 duas milhões, RJ. que deve cair para um outro valor e tem um outro parcelamento. Então, eu falei com relação a liquidar 50% da dívida, era só com relação à recuperação judicial. Foi bom que você chamou, porque senão pessoas iam interpretar o que eu falei de forma diferente. Então, deixar bem claro isso. Pô, fala no A gente microfone, fez galera. uma proposta lá na PGFN, e quando um clube está em recuperação judicial, vamos lá, deixa eu refrasear isso aqui para ficar bem claro. Quando tem uma recuperação judicial, nós estamos negociando com credores, e os credores aceitam ou não o nosso plano. No caso, foi aprovado e aceito. Então, Falta corte homologar. e redução foi uma coisa acertada com os credores. E o juiz precisa homologar, cuidar da Isso. lisura do processo e fazer a homologação. Então, o primeiro ponto. No caso da transação tributária, nós estamos lidando com procuradores do governo federal, são funcionários públicos, e esses funcionários públicos têm como obrigação legal não fazer o que eles querem, em fazer o que está na lei. Então, o Avaí Futebol Clube, nesse pedido de transação Pô, tributária, perdoa ele as se dívidas encaixa aí do dentro Avaí, da lei, pô. estando em recuperação judicial, com a possibilidade de conseguir de Não até cobra, 90% de Tem que desconto fazer uma lei aí em cima que das o Avaí não multas precisa e pagar em nada. cima dos juros advindos das questões tributárias. Anistia O principal pro Avaí. não tem desconto algum. A gente está fazendo esse cálculo, e desses 90, quase 100 milhões, a dívida deve cair mais ou menos aí para cerca de 40. Eu estou falando dos números aqui, mas tem vários cálculos a serem feitos. Quais são as dificuldades desses cálculos? Quando assumi o clube, nós tínhamos um ato trabalhista. Tinha várias questões trabalhistas que estavam envolvidos lá. Todos os recursos do Avaí entravam na conta do juízo, fazia uma contabilidade, pagava os acordos trabalhistas que o juiz tinha realizado no período e liberava o dinheiro para o Avaí poder movimentação da conta, pagar salários e tudo mais. Nesses acordos, vários acordos eram referentes a salários, tinha várias rúbricas, FGTS, INSS e tudo mais. Esse FGTS e INSS estavam também nessa dívida que a gente está falando com a PGFN. Então, há um número geral, mas o número real ele é calculado em cima desse trabalho de vários acordos trabalhistas que foram resolvidos, que já foram pagos, inclusive, no passado, em gestões passadas, e a gente tem que fazer a compensação. Então, esse cálculo não é muito exato. Então, o que eu estou falando aqui é um número geral. Respondendo objetivamente a tua pergunta, Boa. de 90 a 100 milhões de dívidas fiscais, Isso. o Avaí deve ter aí um termo de 37 a 40 milhões de reais para serem pagos nos próximos 12 anos, e o que está relativo a 24 na nossa proposta, nós já temos provisionados para fazer o pagamento. Caso isso saia em 25, também continua provisionado com recursos da Liga Forte União, que a gente destinou para pagamento de dívida. Cara, totalmente pagável. Prova aí. Sim, é uma boa notícia. É uma boa notícia isso aí. Ótimo. Muito, muito melhor do que eu achei que fosse. Então, está tudo muito justo e acertado para que a gente consiga fazer várias coisas ao mesmo tempo. Garantir a perenidade e a sobrevivência do clube,
achando as melhores condições, usando a legislação. Só que se cair pra Série C tá fudido, né? É isso, basicamente. Não vai ter como pagar, porque não tem receita, né? Beleza, é 40 milhões em 12 anos. Mas aí, como é que vai fazer futebol e pagar as dívidas? Não tem como. Então, sendo bem claro, tanto com o governo federal na quitação das dívidas, quanto agora com o acompanhamento da Justiça Estadual, a questão da recuperação judicial. Pô, vamos e perdoar o honrando Leão aí, compromisso que pô. nós temos com os nossos credores. Então, são Alô, várias situações, são governo. vários credores. Perdoa nós. Quase 3 mil credores que a gente vai Erramos, fomos resolver moleques. a situação. Também várias rúbricas com relação à questão fiscal. Mas é uma questão complexa, nós temos uma equipe forte trabalhando em cima disso, mas a torcida pode ficar tranquila que esse grupo competente está tocando essas questões e acredito que a gente vai conseguir tanto a aprovação, a homologação da nossa RJ, quanto a transação tributária finalizada. Esse contexto todo mostra, e aí eu quero deixar bem claro, que essa gestão, esses meus 3 anos, mais o 4º ano, dificilmente, eu estava conversando com vários colegas, outros presidentes de clubes, dificilmente eu tenho uma gestão tão fiscalizada assim. Né? O torcedor tem que ter noção que eu presto contas mensalmente a um administrador judicial, que por sua vez é acompanhado por um juiz e tem uma equipe de contadores da justiça que acompanha. Eu tenho a auditoria externa, que é a BDO, que faz... Ainda bem, né? A auditoria é uma das grandes 5 maiores do Brasil e faz auditoria em vários clubes de futebol, como Atlético Mineiro, Internacional, Flamengo e vários outros. Tem um conselho fiscal atuante desse conselho deliberativo, que eu respeito muito. Que inclusive reprovou as contas e foi aprovado no conselho deliberativo. Em que tenho reuniões mensais com os membros e a minha equipe de contabilidade está em cima. A gente está fazendo várias mudanças de critérios e controles internos para que a gente tenha um controle mais rigoroso sobre a situação econômica e financeira do clube. E também né, diuturnamente eu estou observando esses números, acompanhando, porque o meu CPF está vinculado a qualquer situação de irregularidade que possa ter sido cometida nesse clube. Então essa é a minha responsabilidade. Mas eu tenho tanto um administrador judicial, juiz, eu tenho todo o fisco observando nossas situações, constantemente buscando, revisando os valores e tudo mais. Tem a minha equipe interna, tem o conselho fiscal, tem o conselho deliberativo, tem a torcida, tem a minha responsabilidade. Então, eu estou bem tranquilo com relação à minha lisura na frente do processo, mas também bem preocupado porque essa é uma tarefa nada fácil. Principalmente a gente observando o contexto do futebol nacional e catarinense. Nós temos Joinville, Chapecoense, Figueirense e Avaí em recuperação judicial. Né? Meu respeito aí aos colegas gestores, que não é nada fácil estar à frente do clube de futebol, para a mercê das paixões dos torcedores, das críticas dos jornalistas. Né? Só é criticado quem dá motivo. Uma obrigação que é clara, mas não existia aqui no Avaí, que é pagamento de salários. Os salários estão em dia. Quando atrasa um dia, eu não preciso nem falar para ninguém, já está no jornal no dia seguinte. Né? Então vocês... Claro, porra, não é para atrasar salário. Eu sempre foi assim, meu velho. Toda vez que atrasou, que não foram poucas, né? Antigamente atrasava também bastante. Sempre tava aí, tinha até greve antigamente. Teve esse ano também, né? Então, não, e ele reclamar que pagar salário em dia é o mínimo, Ainda mais com o dinheiro que tá entrando, né? Da Liga Forte. Ele reclamar que, porra, quando eu atraso o salário, divulgam isso. Porra, é claro, pô. Tá achando ruim? É uma democracia, né? Tem que divulgar. Se o salário tá atrasado, tem que divulgar. É culpa da imprensa agora. Divulgar que o salário tá atrasado. Não é tua que atrasou o salário. Vocês jornalistas são fiscais da minha gestão. E vocês são hábeis com isso. Até a escalação, vocês já sabem o que vai acontecer, o que não vai acontecer, tudo mais. Então o trabalho de vocês é forte. Eu sei que eu estou na luz da ribalta aqui, com todos os holofotes em cima de mim, então o meu zelo é quase que dobrado. E o fato de eu fazer essa coletiva hoje só demonstra a minha responsabilidade que tenho à frente desse clube e mostrar o exemplo. Obrigado a todos. Cara, assim, tirando a parte que ele explicou aí, as dívidas, a recuperação judicial do Avaí, para mim um ótimo stand-up. Assim, principalmente na parte do futebol ali,
vários absurdos que a gente pontuou aqui, sim, que vocês podem voltar aí no vídeo e ver, mas olha, cara, sinceramente, ele não tem convicção de nada no futebol. Pelo menos isso eu tenho certeza. Não tem. Manteve o Freeland, não sei por quê. Olha, essa coletiva dele é triste, assim, né? Claro, a gente tenta, às vezes, até no canal, trazer um pouco de humor, rir. Cara, mas não tem nada de engraçado, pra falar a verdade, a gente fala que é humor, mas é triste, é triste. O cara não tem convicção nenhuma, falando, pô, ninguém tem contrato longo. Aí tem um Garcês, contrato de 4 anos, Jean Lucas, contrato até final de 26. Eu não tenho convicção. Eu não sei se. Cara, falar do eu não sei se acertei. Sabe? Depois ele falar que tem muito orgulho da gestão dele. E ele usou outro. Que ele falou? Eu tenho muito orgulho e Decepção também. Sei lá, Tô decepção de não... decepcionado e com muito orgulho, cara. Sabe assim? Não, pô, é até triste tu comentar alguma coisa. Tu tem que pensar bastante para comentar, tem que segurar bastante, porque tu acaba até sendo meio ofensivo. Eu não tenho nada contra o Júlio. Nada contra o Júlio. Nem eu, como já deixar claro. Como pessoa, não tenho nada contra, mas que como presidente ele não percebe que tá muito ruim. Tá muito ruim. Cara, tomara que dê tudo certo, isso da questão das dívidas, recuperação judicial, da dívida fiscal, da Avaí, tomara que dê tudo certo, mas, cara, no futebol é convicção zero. É convicção zero manter o Freeland, manter o Anderson. Assim, na fala dele, tu não extrai nada de positivo, tu não acredita. Nem ele acredita no que ele tá falando. Como é que a gente vai acreditar? É triste, é triste. Tomara que dê tudo certo, e torcer para que dê tudo certo, mas, cara, é muito triste, assim, a coletiva do presidente do Avaí ser isso. Fechou, galera. É isso aí. Deixa a tua opinião aí nos comentários. O que tu achou da coletiva do Júlio? Se tu acredita no que ele falou aí, se tu concorda com ele, se tu discorda. Se tu concorda com as nossas opiniões, se tu discorda. Sei que o vídeo tá bem longo aí. Mas é isso aí. Não esquece de deixar o like, comentar aí tua opinião, que é importante pra caramba. Se inscrever no canal que ainda não for inscrito. A gente tá quase aí nos 9.000 inscritos. Acho que faltam uns 5, sei lá, hoje. Enfim, se inscreve aí, segue a gente nas outras redes sociais. Isto é Avaí. É nóis, valeu e até a próxima.